Pré-operatório e alteração de eletro. E aí, o que é que eu faço? Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Isso aqui foi Isadora, né? Que é participante lá da comunidade que mandou. Ó, paciente de 59 anos, previamente hipertenso, bem controlado, sem outros fatores de risco. Está em programação de fazer uma colestectomia assintomática do ponto de vista cardiovascular, com boa capacidade funcional. Mas, na hora que fez o eletro tem uma área eletricamente inativa em parede inferior. E aí, nesse caso, eu tenho que investigar a coronariopatia ou não? Essa dúvida, bem interessante, bem dúvida do dia, né? Muita gente respondeu lá da nossa equipe de tutores, o Dr. Iveson respondeu, o Dr. Fábio Machocola respondeu. E aí, resumo da ópera, né? Se a gente for ver do ponto de vista bem prático mesmo, né? Pelas diretrizes da SBC, paciente assintomático, com boa capacidade funcional, e se a gente fosse usar o score de Lee nessa paciente, né? Ela ganharia 1 ponto por intervenção intraabdominal, que é a colestectomia, e pelo score de Lee, artigo original, a área eletricamente inativa eu já poderia considerar como equivalente à coronariopatia, esse paciente ganharia ponto também de coronariopatia. Ou seja, Eduardo, então tem que pedir cintilografia ou alguma coisa para esse paciente, certo? Não. A diretriz diz que se você tem um paciente que tem 2 pontos, né, do score de Lee, seria considerado como risco moderado ali, né, pela diretriz. E esse paciente vai para uma cirurgia não vascular arterial, que é o caso da colestectomia, e tem boa capacidade funcional, acabou. Não está indicado você pedir, por exemplo, prova isquêmica para esse paciente. Então, se a gente for assim, bem restrito, baseado em diretriz, acabou. Não vou pedir mais nada, vou pedir isso daqui para o paciente. O paciente não tem sintoma, não tem sopro, não tem nada. Não pediria nenhum eco e acabou, está liberado para cirurgia. Certo? Ok. Pela diretriz é isso. Mas a vida nem sempre é diretriz. Então, o Dr. Fábio comentou aqui na resposta, né? Mais uma vez, um dos nossos tutores da comunidade. E eu reitero, ratifico que ele colocou, é o seguinte, muitas vezes a avaliação pré-operatória é uma oportunidade única que o paciente tem de estar lá frente a frente com o cardiologista. Né? Quantos e quantos pacientes, sei lá, das centenas, milhares de avaliações pré-operatórias que eu fiz nos últimos anos, que perguntavam, olha, já foi no cardiologista alguma vez? Não, é a primeira vez. Várias vezes, às vezes pacientes já de 50, 60 anos, nunca passou no cardiologista, está passando ali a primeira vez. Muitas vezes nunca tinha feito um eletro, alguma coisa do tipo. E aí imagina, você está lá com o paciente, digamos que seja uma área inativa mesmo, que a gente sabe que a parede inferior, né, tem aquela questão, o paciente respira, uma respiração mais superficial, pode aparecer ali como se fosse uma onda Q patológica em D3, né? Aí o paciente respira fundo, aquilo ali some. Não vou dizer que é isso não, vou dizer que é uma área inativa clara, tá lá, onda Q patológica D2, D3 e AVF, não tem muita dúvida em relação a isso não. Então você vê um paciente de qual a idade mesmo? Deixa eu só ver aqui, 59 anos. Um paciente de 59 anos hipertenso que de fato tem uma área eletricamente inativa inferior. Isso é garantido que foi um infarto? Não. Tem outras causas de área eletricamente inativa que não infarto. Amiloidose, por exemplo, pode dar. Mas epidemiologicamente, o mais provável é que esse paciente tenha coronariopatia. Concorda? Epidemiologicamente, sim. Então, se eu estou frente a frente com um paciente que provavelmente tem uma coronariopatia e que até então estava não diagnosticada, né? O paciente só usa losartana, não está usando, por exemplo, estatina, né? Que é uma medicação bem importante a longo prazo na coronariopatia crônica e tal. Pô, eu tenho que esmiuçar melhor esse caso, né? Não é um câncer, não é uma coisa que eu tenho que sair correndo para resolver amanhã, que eu posso perder time cirúrgico. Não, a colestectomia, provavelmente ali, uma colelitíase, aquela coisa, né? Paciente ambulatorial e tal. Ou seja, pode esperar um tempinho para fazer a cirurgia. Se eu consigo investigar esse paciente melhor, né? Se eu, por exemplo, peço um ecocardiograma, o ecocardiograma confirma que tem uma hipocinesia, cinesia inferior, né? Então, encaixou ali uma coisa com a outra. E corroborando que provavelmente esse paciente tem uma coronariopatia, etc. Né? Não quer dizer que eu vou revascularizar esse paciente, é um paciente assintomático, provavelmente vai ficar em tratamento clínico. Mas, se a gente for lembrar, por exemplo, um exemplo simples, estatina, lá no estudo 4S, né, que foi publicado em 1994, diminui em 30% a mortalidade em paciente com coronariopatia crônica. Pô, é uma diferença bem relevante. Então, é um diagnóstico relevante de ser dado. Pode não mudar tanto a estratégia do perioperatório, já que é um paciente assintomático, com boa capacidade funcional, tal, provavelmente não vai mudar tanto a estratégia do perioperatório. Mas a longo prazo é um diagnóstico importante de ser dado, né? E tem medicações específicas aí que vão mudar o curso da vida do paciente. Então, apesar de pela diretriz você poder dizer, não vou pedir nada não, vou liberar o paciente e tal,
A minha tendência nesse caso, opinião pessoal, seria de pelo menos pedir um eco para esse paciente, certo? Então, ótima discussão, caso bem do dia a dia. Vamos para a próxima dúvida. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.